Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia e hoje teremos aula de sociologia. Bom, turma, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a sociologia no Brasil, na década de 30, analisando de uma forma muito coerente e concisa o trabalho de três historiadores e também sociólogos ao longo aí da década de 30 no nosso país. A gente vai ver agora aqui, turma, sobre os antecedentes que permearam o trabalho desses historiadores e até na apostila de vocês têm aí o exemplo, por exemplo, de Euclides da Cunha, dentro da literatura brasileira, escrevendo sobre, no livro Os Sertões, esse caso de todo o envolvimento do Brasil em meio a um período agrário, que é um período que vai ser avaliado dentro desse contexto, a questão escravocrata, a questão que se refere ao período ali da colônia, ao Brasil colônia, enfim, toda esta era que permeia o Brasil agrário. Bom, dando continuidade aí, nós estamos retomando pontos básicos, né? Falando do surgimento da corrente positivista com Augusto Comte, que foi trazida para o nosso país através de Benjamin Constant, um estudioso desta filosofia em nosso país, né? Temos aqui também uma visão bem ampla desta corrente positivista aplicada dentro da nossa sociedade, com seus resquícios muito preservados pós-proclamação da República no nosso país. Bom, aí nós vemos, né, os historiadores e sociólogos, tá, gente, do seu trabalho durante a década de 30 do nosso país, tendo como eixo norteador desse trabalho o nosso período de Brasil colônia, o nosso período de Brasil agrário. Estão eles aí, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freire. Bom, turma, agora nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a geração de 30, né? Que é uma geração que traz, né? Traz para a sociedade um período diferenciado. Vamos ver novas visões sendo analisadas dentro desse período. Vamos ver também um período em que a sociedade se transforma, dando um distanciamento de tudo que era feito até então, né? Mudando mesmo em oposição à visão que até pouco tempo era sentida em nosso país. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de Sérgio Buarque de Holanda, né? Sérgio Buarque de Holanda, como eu já havia dito no início, né? Professor, sociólogo. Ele é um cara, gente, que trabalhou associando aí a questão das raízes do Brasil, inclusive a sua obra-prima, né, Raízes do Brasil, ele tentava avaliar aí, analisar e estudar ao longo do seu trabalho essa questão da formação do nosso país, de como se deu essa formação, de como o nosso Brasil foi construído, enraizado nos seus princípios de povos que já estavam aqui. Bom, turma, agora nós temos aí Caio Prado Júnior, né? Ele ele em toda o seu trabalho, ele avaliava principalmente os primórdios da economia daquele período,
como era produzido nesse período, né? Como era feito a economia, como é que ela era voltada, como é que ela era desenvolvida. E ele tem uma obra aí, Evolução Econômica e Política do Brasil, dentro de um contexto da década de 30, permeando o seu trabalho. Bom, por último, mas não menos importante, nós vamos falar um pouquinho de Gilberto Freire. Gilberto Freire, o cara que escreveu Casa Grande Senzala, né, uma obra muito utilizada como referência dentro do estudo do nosso país. Ele escreveu essa obra, né, avaliando justamente sobre esse caráter de sociedade pautada numa democracia racial. Seu trabalho tinha como enfoque a democracia racial e permeou aí ao longo de décadas essa questão de democracia racial em nossa sociedade. Bom, e aqui é uma ilustração justamente do que eu acabei de falar, desse conceito utilizado por Gilberto Freire em seu trabalho relacionado à democracia racial, a essa questão, a esse envolvimento explícito em nossa sociedade, e esse é um slide que justamente retrata, ilustra o que eu acabei de dizer. Bom, turma, espero que tenha ficado claro para vocês. Beijo grande no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.